Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Arquitetura Meu Espaço, Minha Vida. E hoje, nessa última edição deste ano, na 9ª edição, vamos falar sobre arquitetura para todos. O objetivo desse programa é compartilhar ideias em como a arquitetura pode impactar a sua vida, como os espaços construídos podem emocionar as pessoas, podem transformar as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou arquiteta e urbanista, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design da Uninter, e estou aqui muito feliz em conversar com você, em conversar com o meu convidado desta noite, e eu vou então dar as boas-vindas ao arquiteto e urbanista Milton Zanelato. Seja muito bem-vindo, Milton. Tudo bem, Gisele? É uma satisfação enorme poder estar aqui conversando um pouco mais com você sobre a arquitetura, sobre a nossa profissão e, de fato, como a nossa profissão impacta a nossa sociedade desde a pequena escala até a grande escala, no dia a dia das pessoas, na mobilidade, no emprego, no lazer, em suas residências. Então, eu queria deixar um agradecimento especial pela essa oportunidade, agradecer a você que está nos acompanhando aí de casa, dessa oportunidade de a gente trocar fazer um bate-papo sobre a categoria, sobre a arquitetura e como ela vai afetar vocês no dia a dia e como fazer isso de uma forma cada vez melhor. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. O Milton, ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná na gestão 2021-2023. Então, arquiteto e urbanista, ele é pós-graduado em comunicação pública. Dentre as várias atividades aí do Milton, foi Conselho Federal do CAL-BR, foi Conselho do CAL também, presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas, participa ativamente das entidades representativas desde a graduação, não é mesmo, Milton? Tem experiência na participação dos órgãos e colegiados importantes, como na Conferência das Cidades, na Comissão Municipal de Urbanismo, é funcionário da Câmara Municipal, se dedica aí a assuntos pertinentes à comunicação de urbanismo, obras e tecnologia da informação, com ênfase aí especial na revisão do plano diretor da capital paranaense, de Curitiba, e na lei de zoneamento da cidade. E tem tanta experiência, Milton, e eu gostaria muito, então, que você pudesse compartilhar conosco. E a primeira pergunta é justamente essa variedade de conhecimento que você construiu ao longo da tua carreira. A gente precisa, enquanto arquiteto e urbanista, conhecer um pouco de tudo, né? Você também já atuou e atua, quando pode, na área privada, com projetos residenciais, comerciais, agora, né, mais na atuação do CAL, mas quando a gente faz, ou quando os arquitetos, né, atuam num hospital, projeto de aeroporto, projeto, enfim, né, essa variedade de projetos incitam diferentes conhecimentos, né? Isso faz com que haja uma necessidade de conhecimentos mais generalistas ou mais específicos. Na verdade, a nossa profissão até pela história dela, enquanto diversas profissões acabaram se desmembrando, a própria engenharia, ela começa com as engenharias um pouco mais puras, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, e hoje você tem centenas de habilitações dentro da engenharia. Apesar de a gente ser arquiteto e urbanista, e dentro disso a gente inclui aí paisagismo, restauro do patrimônio e algumas outras habilitações, mas a gente sempre se manteve uma disciplina única, né? Uma profissão única e que nos exige algumas questões generalistas, né? Então a gente tem que aprender desde o restauro a um cálculo estrutural, a uma reforma, uma decoração, a um projeto extremamente complexo, por exemplo, de um aeroporto, um hospital,
por exemplo, um cenário e até um design de joias. Então, nossa profissão exige essa capacidade de enxergar desde a microescala até a macroescala, como, por exemplo, o planejamento urbano, né? Um plano diretor de uma cidade, uma lei de zoneamento, um plano setorial. Então, de fato, a nossa profissão exige, primeiro, uma capacidade de raciocínio e interpretação de macro. Claro, existem algumas especificidades de alguns tipos de programa, por exemplo, um programa de aeroporto, um programa de saúde de um hospital, que exige conhecimento de regras muito específicas, por exemplo, de vigilância sanitária, de outros órgãos de controle, para que a gente possa fazer um bom projeto. Mas antes de mais nada, é necessário enxergar o macro. A gente tem que entender o espaço. Até porque a arquitetura, a gente faz um projeto arquitetônico, ele é uma transformação de um sonho, seja ele de uma empresa, seja ele de um órgão público, em algo concreto. Então você tem que tirar do imaginário e levar isto para uma prática. Então você tem que ter uma capacidade de entender todas as nuances, onde não é um projeto simplesmente, por exemplo, de uma caneta. Caneta você vai usar ela, seja aqui num estúdio, seja numa escola, seja em casa, seja uma criança, seja um idoso. Então é algo extremamente polivalente. Uma casa ela tem uma solução única num determinado terreno. Você não consegue ficar replicando. Tanto que você anda na cidade, não é algo monótono. Pelo contrário, as tentativas que fizeram de replicação sem nenhum tipo de critério, justamente se mostram um fracasso. Porque você não consegue pegar o que é uma necessidade de uma família de baixa renda, com 3 filhos, é totalmente diferente de uma família de alta renda com 3 filhos. E é diferente em todas as escalas. E o terreno, um terreno acidentado, outro não é, um é virado para o sol, outro não é. Então a gente tem que ter primeiro uma capacidade de enxergar este macro, para depois entrar na micro solução dos problemas. Daí ver essas nuances e entender o que o programa exige, e daí sim há uma necessidade, o arquiteto tem, infelizmente, uma obrigação. A gente começa a estudar na faculdade e termina quando morre. A gente está em constante evolução, em constante aprendizado. Então nós temos, infelizmente, uma formação continuada permanente. O arquiteto... Ou felizmente. Seja materiais novos, seja... Por exemplo, é muito comum você ver feiras de decoração, onde o arquiteto tem que ir lá ver cada uma das feiras, ver tendência de cor, de iluminação, novos tipos de iluminação, mobiliário urbano, mobiliário de dentro da casa, uma cozinha, uma cadeira. Então a gente está em um processo constante de evolução. A gente já vai falar sobre tendências. Você que está aí do outro lado, aguarde, porque no final desse programa vamos falar sobre tendências, inovação. Então fique aí ligado que falaremos sobre esse assunto ainda hoje. E também tem a questão de conhecer mais as pessoas, o comportamento, a cultura, a história, a memória. Então a arquitetura também tem isso, não é mesmo? A questão de envolver além do espaço, né? As questões da história, do patrimônio, né? Você comentou bem, mas as questões psicológicas, né? Quando estudamos a pessoa, quando estudamos uma família, quando estudamos uma cidade, tem as questões sociológicas, enfim, então a arquitetura envolve muito mais que isso também, né? Além das questões espaciais, né? As questões que extrapolam o espaço, né? Justamente como você comentou, a arquitetura ela é uma disciplina muito mais de humanas do que de tecnológicas. Por isso que eu falei, o arquiteto tem que ter sensibilidade. Sim, a arte faz parte da nossa profissão, nós lidamos com forma e é uma questão que você impacta todo dia. Na hora que você passa na rua, você vê um prédio construído, se aquela forma te agride, se aquela forma te acolhe. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender o que a família quer, o que uma vila ou um bairro precisa, que são soluções às vezes muito peculiares. Você tem que entender o que é a rotina,
o que são os anseios. Então, sim, muitas vezes o arquiteto faz um papel até de psicólogo, para entender, para conversar com a família, entender qual que é a demanda dela, quais são as aspirações, os desejos. Porque tudo isso vai ser materializado no espaço, né? Vai ser concretizado. Então tem que traduzir tudo isso, todas essas necessidades, esses comportamentos, e vai ser traduzido. E você está falando de casa, mas isso acontece também nos espaços comerciais, né? Como é que vai ser traduzida a questão da marca, a questão, ou num restaurante, né? Toda essa rotina, esse dia a dia, essa essência da marca de um restaurante, de uma empresa, enfim, né? Não é uma tarefa fácil. Do branding, não é. E aí, a próxima pergunta tem a ver com isso, que é: a arquitetura é para todos? Deve ser, tem que ser. A arquitetura, ela deve atingir a todos. Todas as pessoas estão morando hoje num espaço construído. Seja a pessoa na condição mais precária da cidade, que ela está morando às vezes numa área de invasão, numa área de alagamento, de beira de rio, que era num lixão, até a pessoa que mora na região mais nobre, na cobertura do melhor prédio da cidade, todos têm que ter acesso à arquitetura. A arquitetura não é um produto de elite. Apesar das pessoas acharem que a arquitetura é um produto muito caro, pelo contrário. Em geral, o que nós temos de resposta é que a arquitetura diminui custos de obra, torna mais eficiente, gera economia na obra. O arquiteto, e uma das funções do arquiteto é justamente fazer isso. Conseguir pensar, dar soluções, e às vezes tem que ter criatividade, tem que ter experiência, tem que ter conhecimento para você conseguir resolver problemas de forma simples. E isso em todas as escalas, até do poder público. Um exemplo que, para quem não conhece, um pouco dos prédios de Brasília projetados pelo Niemeyer no século passado, onde ele conseguiu, num clima extremamente árido quase, que é Brasília, calor intenso, pouquíssimas chuvas durante o ano, e é imaginável que no século passado, mais de 50 anos atrás, fosse ter que fazer prédios para pôr ar-condicionado em tudo. Era inviável, não existia nem disponibilidade para isso. Então ele, através de soluções, através de espelhos de água, ventilação cruzada, pés direitos mais altos, uso de concreto, entre outras tecnologias que ele tinha à disposição, ele conseguiu solucionar problemas para um local e até hoje está resolvido esses problemas. Você entra num prédio lá em Brasília, projetado por ele, na hora que você entra ou chega muito próximo ao prédio, você já vê a diferença de clima, de umidade e como isso foi solucionado através de tecnologias que estão acessíveis. Então, sim, a arquitetura, ela é desde a pequena escala, desde conseguir resolver uma questão de um banheiro simples, e é por isso que a gente tem algumas leis para dar suporte para isso, por exemplo, a Lei de Assistência Técnica, a 888 de 2018, que prevê isso, da gente poder levar a arquitetura para famílias de baixa renda, porque eles, inclusive, são os que mais precisam hoje de arquitetura. Então, são soluções onde famílias hoje passam a ter problemas de saúde por falta de ventilação. A pandemia deixou isso muito claro. E já é uma coisa que os arquitetos sempre trabalharam, sempre militaram, por isso que esta lei é de 2008, porque lá em 2008 a gente já entendia a importância de uma ventilação, a importância de uma iluminação, para você diminuir questões de mofo, rinite, asmas, doenças que são cotidianas. E eu nem estou falando de problemas mais graves como o de saneamento básico. Então, assim, a arquitetura não é só a casa, o saneamento básico, a infraestrutura urbana, um transporte público. Nós temos que planejar espaços. Não adianta eu simplesmente pegar uma família nesses programas habitacionais e jogar lá na região metropolitana, na periferia da cidade. Eu tenho que levar escola, eu tenho que planejar isso, eu tenho que planejar a escola, eu tenho que planejar o posto de saúde, a segurança, a calçada, a iluminação, o saneamento básico. Então, esse cidadão também tem direito, esse cidadão também paga imposto, também é um morador da nossa cidade. A gente tem que ter olhar para isso. E nessa linha de pensamento da arquitetura para todos, que é fundamental, para todos, em todas as linhas, em todas as classes, para todos.
Quais as orientações para contratar um arquiteto? Bom, primeiro, sim, tem que ser um profissional. A gente tem que entender que você está mexendo com vida de pessoas. Infelizmente, sim, a arquitetura mata. E a gente tem centenas de exemplos. Infelizmente, a gente tem, mesmo nos dias atuais, centenas de exemplos. Por exemplo, teve casos icônicos, por exemplo, no Rio de Janeiro, de um prédio construído pela milícia que desabou o prédio, que vidas foram ceifadas. Então, tem que ter responsabilidade, tem que ter um profissional. Esse profissional, sim, ele é capaz de entender um problema, ele é capaz de ir lá fazer um diagnóstico e dar uma solução correta. Hoje nós temos mecanismos desde das redes sociais para você procurar um arquiteto. O que eu digo, primeira coisa, confira se ele de fato é um arquiteto, se ele é um profissional, no próprio site do Conselho, tanto do CAU Paraná, www.caupr.gov.br, seja no CAU, no CAU-BR, então caubr.gov.br, ou jogar no Google, você consegue achar as formas de você pesquisar profissionais e conferir se esses profissionais de fato são profissionais. Infelizmente, não é só na arquitetura, em todas as profissões nós temos pessoas que se passam por profissionais, então desconfie quando o preço é muito lá embaixo. Não existe milagre, não existe em qualquer coisa que você vai comprar um produto que você compra na internet. O preço dele é X e alguém está te vendendo por 10% desse valor. Claro que esse produto tem alguma coisa de errado. E no meio profissional é a mesma coisa. Na hora que você vai procurar um médico, porque você vai fazer uma cirurgia cardíaca do teu coração, você vai procurar um profissional responsável. Às vezes você gasta mais ainda na construção da tua casa do que numa cirurgia cardíaca, e na cirurgia cardíaca você aceita pagar um valor astronômico porque é a tua vida. E daí todo um trabalho da tua vida inteira, que se juntou recursos durante 30 anos, pega às vezes um fundo de garantia de 30 anos de trabalho, e daí você contrata apenas um pedreiro. Com todo respeito ao pedreiro, sim, ele é uma peça fundamental da construção civil, ele é um dos mecanismos, mas ele não é o único. E tem a responsabilidade técnica aí, né? E isso é fundamental. A responsabilidade técnica não é simplesmente uma peça fictícia. É para que o profissional, para que você tenha a segurança de que quando você contratou esse profissional, que esse profissional sabe e vai fazer de forma correta. Este é um contrato teu que você tem, porque muita gente às vezes não faz o contrato, mas sim, a RRT serve como contrato de responsabilidade civil e criminal, inclusive, não é só uma peça fictícia, não, ela tem validade jurídica em cima disso para que você seja muito bem atendido por aquele profissional. E é claro, se você não for, você tem seus direitos. Sim, o CAU está lá para defender se este profissional não executar o que é a obrigatoriedade dele para com o cliente. Então, o que eu digo assim, contrate um profissional. Nós temos no Paraná mais de quase 15 mil profissionais hoje dispostos pelo estado inteiro a estar atendendo de forma correta. Não é uma forma exploratória, não se iludam, a arquitetura é acessível. Temos profissionais sim que cobram preços dignos, corretos, estão no mercado trabalhando de forma justa e correta. Às vezes a pessoa acha que o arquiteto é só aquele para atender casa-cor, que vai cobrar milhares. Não, esta é que nem jogador de futebol. Tem um Neymar lá que ganha milhões, mas o resto, a grande base, trabalha de forma correta, justa, recebendo... Tem trabalho para todos. Tem trabalho para todos, para atender a todos. Arquitetura para todos tem trabalho para todos. Né? O importante é saber o caminho. E aí, essa questão do conselho, né? Então, quais são as atribuições do conselho? Seja para, você já falou alguns, né? Seja para a sociedade, seja para o próprio arquiteto. Então, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Essa é uma dúvida que muita gente tem, inclusive os próprios profissionais arquitetos. Para que serve o CAU? O CAU serve para proteger a sociedade, para proteger você, cidadão. Na hora que você... Quando a gente fala de outras profissões, é mais tátil de você entender.
Imagine que você sofreu um acidente, está dirigindo na estrada, sofreu um acidente e é levado para um hospital. E vai ter que fazer uma cirurgia lá por um pino na perna. Você não tem capacidade de chegar na hora que está na ambulância e dizer, ô, calma aí, ô médico, deixa eu ver teu diploma. Você fez a especialização para ortopedia? Deixa eu ver isso. Não, você está às vezes em choque, você vai chegar lá e você tem a segurança de que alguém fez esse papel e foi lá e fiscalizar para que você entre no hospital e seja melhor atendido. Na arquitetura é a mesma coisa. Você tem que ter, o conselho fiscaliza a profissão para que na hora que você entra num shopping, você vai no mercado, você vai na igreja, você vai no comércio, de que aquilo lá não vai cair. Você vai entrar, vai ter segurança, vai ter estabilidade na construção. Então o CAL, a função principal dele é proteger a sociedade. Esta é a nossa função, proteger a sociedade. E é claro que a hora que a gente protege a sociedade do mal profissional, do não profissional, do vigarista, do fraudador e tudo mais, obviamente a gente está valorizando o bom profissional. Na hora que a gente impede do cara que não tem competência de atuar, a gente abre espaço para quem é competente se mostrar no mercado. Então, indiretamente, o conselho ajuda a categoria, mas a função do CAL não é proteger. Pelo contrário, a nossa função é fiscalizar se o arquiteto está atendendo com coerência, se ele está sendo um bom profissional, se ele está sendo eficiente e respeitoso, se ele está cumprindo o código de ética. E óbvio, o profissional bom acaba se destacando por isso. Porque quem protege, a função de proteger o arquiteto é do sindicato. É ele que vai lutar pelo direito do arquiteto enquanto profissional, do salário mínimo, das condições de trabalho. A função do CAL é proteger a arquitetura e a sociedade. Então, nós estamos aí, por isso que nós temos uma das funções principais, é acatar, ouvir denúncias e ir lá fiscalizar. Então, o CAL, inclusive, já deixo aqui, está de portas abertas, qualquer coisa de denúncia, estamos lá, vamos fazer a apuração, seja de uma obra irregular, seja de um exercício ilegal de profissão, seja alguém que está se passando por arquiteto e não é, porque a nossa função dá esta segurança para que vocês, quando vivam em sociedade, tenham segurança nos espaços que vocês frequentam. E com relação à educação, qual é aí a relação do CAL, ou qual a importância que o CAL enxerga com relação à educação? Esse é um debate que não está, ele está sempre associado, tanto que nós temos uma comissão permanente de ensino e formação. É a base da nossa sociedade, a base da formação profissional é a educação. Então a gente tem acompanhado sempre muito de perto as universidades, nós temos um diálogo permanente, tanto que nós temos um fórum de coordenadores, onde a gente se reúne anualmente com os coordenadores de cursos para entender para onde está indo a educação, o que precisa ser ajustado, trazer um pouco da prática profissional, levar alguns conceitos que estão aí, cobrar das universidades algumas coisas. Nós temos uma posição hoje muito forte em relação, a gente entende que nossa é uma profissão ainda que talvez num futuro a gente consiga fazer talvez a distância, mas hoje há uma necessidade de vivência da arquitetura. É uma profissão onde a gente tem ateliês de projeto, onde o professor senta com o aluno numa prancheta para desenhar. Você precisa dessa troca de experiências. Como eu falei, cada solução é única. Não existe uma fórmula, não é uma ciência exata que você faz uma fórmula lá e chega um resultado. Sempre que você aplicar aquela fórmula para aquele dado, vai dar aquele resultado. Não, a arquitetura, um professor, por exemplo, lança um projeto e fala, ó, este terreno aqui, cada um vai me fazer uma escola. Na sala de aula, se tiver 40 alunos, vão ter 40 soluções, uma diferente da outra. Vão ter 40 diferentes. Então, este acompanhamento professor-aluno é fundamental na formação. Até porque, como eu comentei, a nossa é uma profissão que exige uma formação continuada. A gente está o dia inteiro estudando. Eu falo até com a minha esposa, a gente sai às vezes no final de semana, passear, você está dirigindo o carro, você está olhando a cidade, você está andando a pé, você está olhando a calçada, você está olhando a árvore. A gente está constantemente estudando, a gente não consegue se desligar da nossa profissão, a gente vive ela 24 horas. Você deita na cama e fala, putz, essa cama podia ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa. Esse pegador, o banheiro, a altura que está, o dia inteiro você vive, você vai nos espaços, você analisa. Tinha que ser assim, né? Arquitetura para todos e arquiteto para sempre.
Bom, já estamos chegando ao final do nosso programa e então a última pergunta que eu vou te fazer, que é aquela para quem ficou até o final do programa aí. Então, chegou o final e chegou a hora da pergunta com relação como podemos estar preparados para 2022. Na verdade, eu vou engatar duas, tá? Em uma. Como podemos estar preparados para 2022 com relação ao impacto da arquitetura nos espaços? E aí já vou engatar um pouquinho mais com relação às tendências, porque quando a gente fala em tendências é um pouquinho mais para frente, né? 5 anos, 10 anos. Então, 2022, como podemos estar preparados sobre essa ótica? E aí um pouquinho mais para frente, 5 anos e 10 anos, e aí já suas considerações finais. Bom, né, a gente acaba estudando muito de história, né, da arquitetura, e algumas coisas você vê que são ciclos que acabam se repetindo. Por exemplo, até drástico, a gente teve talvez hoje um fenômeno da pandemia, foi talvez semelhante a uma evolução da sociedade na época da peste negra, lá na nossa Europa medieval, onde você teve que mudar centenas de parâmetros e formas de ocupar e viver para combater e não ter uma nova. A gente aqui também passa por isso. Então você vê, por exemplo, hoje algumas coisas que no passado se achava que ainda está muito distante e que hoje é uma realidade. Por exemplo, nós tivemos a obrigatoriedade de transformar nossas casas em home offices. Mesmo que seja por uma reunião do Zoom, ou uma reunião online, e aonde dava. Então você transformou um quartinho, um pedaço da sala, um pedaço do quarto, a cozinha, a mesa da cozinha. Então essa foi uma das coisas que a gente teve que se adaptar de uma forma ainda precária, porque era o que tinha para o momento. Hoje, não, as pessoas já estão começando a pensar isso de forma mais permanente, em espaços mais permanentes. De fato, você ter um escritório na tua casa e não um puxadinho dentro da sua casa. Você vê isso, inclusive, em lançamentos imobiliários. E isso, inclusive, é uma tendência. Você vê hoje espaços muito mais de saúde, espaços muito mais saudáveis estão sendo lançados. Essa é uma tendência que provavelmente vai ficar. Do que antes, por exemplo, você via... a gente chegou, inclusive, em Curitiba, a ter micro-houses sendo lançados, espaços de 9 metros quadrados. Uma casa de 9 metros quadrados. Daí hoje é o contrário. O que talvez era uma tendência de você ter casas minúsculas e grandes espaços de convivência, agora está se invertendo. Nós estamos voltando ao que eram os prédios antigos, de salas grandes, bem arejadas, quartos grandes, até porque nós ficamos praticamente aí 2 anos com espaços públicos fechados. Então o cara tinha uma academia no prédio, fechado, uma mega piscina fechada, um parquinho fechado, uma churrasqueira gourmet fechada. E daí agora os lançamentos estão que não, voltar a ter os seus espaços privados, onde você possa ter o controle desses espaços, você estar seguro com seus amigos e familiares dentro dos teus espaços. Então essa é uma tendência que deve vir muito forte, de espaços novamente um pouco mais generosos do que a gente estava tendo agora, nesses pequenos lofts, estúdios, você ter mais espaços privativos do que aquela quantidade grande que a gente estava de espaços de área comum. E principalmente agora a gente vai ter essas questões de saúde, de ter, a gente estava muito habituado a algumas questões de tecnologia, por exemplo, ar-condicionado. Ah, não, bota ar-condicionado, ar-condicionado, e daí agora eles viram que, pois mas o ar-condicionado você não pode ligar, porque ele está servindo para espalhar talvez ainda mais o vírus. Então há esses debates, estudos científicos, daí o pessoal da saúde pode dizer mais, mas daí a pessoa, daí ele viu que tem uma solução, existe ventilação cruzada, ele consegue refrescar o ambiente sem necessariamente ser apenas com ar-condicionado, de pôr uma pele de vidro, um ar-condicionado e dane-se. Então, os espaços vão ser um pouco mais pensados, um pouco mais dedicados para tentar achar soluções naturais ou imitando a natureza, né? Mais vegetação nos espaços. Biofilia, né? A biofilia das construções. Então você vai ter espaços mais agradáveis, até porque antes a gente estava acostumado a espaços que você ficava na tua casa, você ia para casa,
jantava, tomava banho e dormia. Não, agora você passa o dia inteiro na sua casa. Então você tem que ter um espaço de qualidade para que você não chegue no final do dia mais estressado, mais cansado. Então a parte de iluminação, tons de cores de iluminação, então as pessoas estão entendendo a diferença do que é uma luz branca, de uma luz amarela, de um tom de azul, de uma pintura de parede, como isso afeta no dia a dia dele, né? Isso é importante na hora da gente ver esses espaços, coisa que a gente talvez estava deixando para uma outra hora. O espaço, é que eu vou no escritório, o escritório é o que tem lá, foi construído porque já era, e agora as pessoas estão começando a refletir mais de como isso impacta no rendimento do trabalho, no estresse, na saúde, no psicológico, e que a gente tem soluções para melhorar isso, não para piorar. Então eu acho que essa é uma das coisas que as pessoas vão... Houve, por exemplo, para você ver o mercado imobiliário, houve uma migração muito grande, por exemplo, das pessoas saírem dos prédios e irem procurarem as casas novamente. O cara ter o quintal, poder brincar com o cachorro, poder plantar uma parreira em casa, ter uma alface que ele plantou lá na hora de lazer. Então essa já foi uma mudança que o mercado imobiliário... A primeira coisa que esgotou no mercado imobiliário durante a pandemia foi casas. Casas, porque as pessoas começaram, depois de 6 meses dentro de um cubículo, e foram, deixa eu ir para uma casa que, claro, tem coisas ainda para ser resolvidas nessa casa, temos problemas de segurança pública, mas as pessoas estavam surtando e tiveram que resolver. Então agora nós vamos passar, digamos assim, para um retrofit desses espaços. As pessoas vão, agora que adaptaram, agora é a hora de planejar e executar algo bem feito, vão executar boas soluções, não simplesmente ir lá na loja de esquina, comprar uma mesa, uma cadeira e um holofotezinho ali, um spotzinho para, não, é só para... Não, agora as pessoas vão, acredito, se dedicar um pouco mais a isso, porque feliz ou infelizmente talvez é algo que não vai ter volta. Espaços dentro de casa, reuniões remotas, vão ser algo permanente. Uma realidade, né? Então, muito obrigada, Milton. Estivemos hoje com a presença do arquiteto e urbanista Milton Zanelato, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Muito obrigada, Milton. Agradeço você aí do outro lado que esteve conosco durante essa e todas as outras edições. Quero convidar você para assistir também essa e as outras edições. Quero te convidar para assistir as próximas. Quero parabenizar o Dia do Arquiteto, que dia 15 de dezembro é o dia aí da comemoração. Comemore conosco. Quero também te convidar para acessar os nossos sites, as nossas redes sociais, arquitetura, @arquitetura e design da Uninter. Quero te convidar para mandar um e-mail, participa aqui conosco, conversa comigo no @pós-arquitetura, uninter.com. Então, vem, conversa comigo, conversa com a gente, troca uma ideia, manda também ideias sobre pautas. Adoramos saber o que você pensa, quais são as suas ideias, e até a próxima edição. Até mais!